Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer também a Marcela, a Natasha, ao grupo indisciplinar pelo convite. Falar do meu prazer em estar aqui com vocês e dividindo essa fala. O nome, né, que eu dei a esse ensaio, a essa conversa, é aproximar a potência do comum e o público como resistência à violência e à violação de direitos. Acho que eu não me apresentei, meu nome é Monique Santos, eu sou professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, começando essa conversa, né? Refugiados de guerra, o aumento da população de desempregados, de sem teto e sem terra, de produção de população de expropriados de seus modos de vida, de desterritorializados, de megaestruturas definindo a ocupação do território e o esvaziamento dos territórios, o comprometimento do meio ambiente e da biosfera, acabaram por gerar movimento de expulsões. Nas últimas décadas, identificamos o surgimento de novas lógicas de expulsão como grande problema da economia política global. A busca por mais lucro ocupa o lugar do anseio neoliberal e está conectada a uma rede de ações e agentes que provocam essas expulsões e as transformam em formas predatórias e processos muitas vezes irreversíveis. O que segue nesses textos sendo compartilhado diz respeito a um processo de expulsão, dentre tantos outros que poderiam aqui ser abordados. É no recorte das expulsões que me atenho para relacionar as noções do comum e do público. O caso aqui ser abordado, o desastre químico sociotecnológico causado pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, visa identificar e problematizar as ações dos diferentes agentes envolvidos, atingido, Estado, empresa e seus jogos de poderes. Trata-se de associar as expulsões de pessoas, faunas e biomas como brutalidades impostas pelo setor mineral neoliberal e as relações em curso entre o comum e o público. É essa perspectiva que trago para o debate, falar da terra, do homem da terra, da expulsão de casa e da ação do Estado, seus dispositivos e agenciamentos diante desse crime. A atividade mineradora está associada, no caso brasileiro, a situações de trabalho degradante, mortes e mutilações. Essa atividade extrativista, acompanhada de degradação, violência e precarização, descreve o Brasil como um país minerador com suas particularidades e nos faz questionar nosso modelo de sociedade e desenvolvimento. Após 2 anos desse desastre, o que se vê é um protagonismo da empresa e na ação do Estado com relação à execução dos ressarcimentos, indenizações e dos reassentamentos. O que percebe é um jogo assimétrico de forças entre atingidos, Estado e empresa. As imbricações entre Estado e empresa acabam nos dias de hoje por colapsar o que é público e trabalhar para invisibilizar a potência do comum, criando espaço para o crime, violação de direitos e violência contra vulneráveis. Testemunho 1. Maria Geralda, moradora atingida. Ela aparece em uma dessas imagens. Minha casa era aqui, tinha 11 cômodos, abre aspas, né? Minha casa era aqui, tinha 11 cômodos, tudo de cerâmica forrada de PVC, toda arrumadinha. O dia que chegou, 5 horas da tarde, eles, empresa, não avisaram. Meu sobrinho, que morava ali embaixo, ligou para o pai dele. Pai, a represa estourou e é capaz de atingir aí. Eu ouvi aquilo, eu estava com uma gatinha que tinha criado aquele dia e estava com os 2 gatinhos pequenininhos. Eu peguei a bolsa só com documentos e enfiei os gatinhos aqui dentro e um cachorrinho deste tamaninho e pus em cima da moto. Eu saí com um vestido, não sabia onde estavam as coisas e fui correndo, né? E a gente vê essa situação, hoje não tem nem lugar, eles não estão arrumando lugar de fazer a casa ainda e a gente nessa luta. Eu venho aqui e choro muito, fecha aspas. Quem mora próximo às áreas de exploração de mina sempre ouve falar de uma certa barragem que um dia pode se romper, devastando o que estiver pela frente. Esse medo acompanha esses moradores desde criança, mesmo aqueles que jamais viram essas barragens. No caso do rompimento de Fundão, povos que nunca tiveram contato com a mineração, hoje são dependentes dela. Passaram a se orientar pelas intervenções da Samarco, alterando seu cotidiano e tendo que negociar dia a dia seus direitos mais básicos. Suas
relações de autonomia foram substituídas pelas relações de dependência típicas das localidades onde estão presentes as atividades minerárias. Nesse caso, vimos uma relação de assujeitamento da potência do comum com relação às empresas e uma ausência ou inação que pode ser entendida como forte tomada de posição do público, nesse caso, subvertendo sua função. Se, por um lado, populações andam à deriva depois da passagem da lama, com o rompimento de Fundão, a Samarco, Vale e BHP viram aumentar suas barragens de rejeito através da incorporação das áreas rurais da bacia do Rio Doce. Em um momento de profunda crise política, é importante pensar na privatização da área de uma bacia hidrográfica, tendo como dispositivo de remoção o crime ambiental. Trata-se de associar as expulsões de pessoas, faunas e biomas como brutalidades impostas pelo setor mineral neoliberal a essas pessoas. E, para muito além de acidente ou mesmo crime, pensar nesse rompimento como projeto de expansão de terras para a operação das mineradoras, onde tais expulsões fazem parte desse processo. Expropriação do comum com aval do Estado e um distanciamento ou mesmo oposição entre as forças do público e a potência do comum chancela para o crime. A presença de um subsolo rico em minerais, no entanto, não é garantia de que lucro advindo de sua exploração irá promover melhores condições de vida para as populações que ocupam essas terras. Muitas vezes, tais condições geram uma legião de nômades involuntários. E assim vemos serem erguidas terras planificadas, estriadas, esquadrinhadas, a partir do axioma da propriedade privada, sob a salvaguarda do aparelho de Estado. Mais uma vez, vê-se a subversão ou cooptação da noção do que seria a esfera pública. É necessário, então, reivindicarmos o público, sair em luta e defesa do público, e não assumirmos um binarismo excludente que acaba por contribuir para o aparelhamento do Estado e empresa. Tal aparelhamento cria toda sorte de violência e violação dos direitos, como é o caso de Fundão. Segundo o testemunho Antônio Mateus, morador atingido também. Eu queria conversar com eles, empresa, Samarco, para eles terminarem de jogar o resto dessas casas no chão, para a gente acabar de esquecer disso. O dia que eles quiserem planar tudo isso e jogar o resto das casas no chão, porque até hoje ninguém planou nada aí ainda. Arrancar esse resto e jogar esse trem fora. Pior que não foi nada de Deus. Deus não tinha nada com isso. Deus não faria um trem desse não. Foi a própria mão do homem aqui embaixo. Eles acharam que era mais que ele, né? É importante também lembrar que o monitoramento das estruturas de barragem de rejeito e as suas condições são realizados por auditores contratados pelas mineradoras, proprietárias e maiores interessados nesses laudos. Os resultados e relatórios são entregues aos órgãos públicos e divulgados no inventário de barragens do Estado de Minas Gerais. Contrariando os relatórios apresentados pela FEAM, EIA-RIMA e o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, o que ocorreu foi um rompimento previsto com o aval do Estado ao emitir licenças de instalações válidas e utilizadas como arma para o crime. Esse projeto não é fato isolado, e que se observa uma repetição com tal tipo de negligência-crime, as estratégias praticadas pela empresa do setor da mineração, assim como repete-se também a inação do Estado. É um deixa acontecer, um deixa morrer. O público deixa-se atravessar pelo Estado e empresa. Se relacionarmos o protagonismo da empresa e a inação do Estado, identifica-se que o financiamento de campanha tem sido uma importante forma utilizada por empresas do Grupo Vale para ter influência sobre os políticos eleitos, principalmente no estado de Minas Gerais e Espírito Santo. O setor de extração mineral possui uma relação estrutural com o Estado brasileiro. Nessa perspectiva, faz-se necessário que os processos de segregação, pobreza e vulnerabilidade sejam aprofundados e se ampliem. No desastre de Fundão, é o sistema dos saberes e subjetividades macropolítica que estaria em questionamento se essa máquina de produção de sentidos não tivesse tão bem equipada do ponto de vista do poder. A associação entre a tríade saber, poder e verdade, na perspectiva Foucaultiana, faz com que um crime dessa amplitude seja minimizado pelo judiciário, naturalizado por um conjunto considerável da sociedade, ou mesmo que a natureza seja responsabilizada pelo evento. Em nome de uma certa noção de desenvolvimento e progresso, uma legião de desalojados vai se configurando.
Fundão, Santarém, Germano, Herculano, Rio Pomba, Macacos, Fernandino, Belo Monte, Tucuruí, Furnas e Itaipu. Existe em curso uma blindagem do Estado da empresa com todos os mecanismos e aparelhamento que a subjetividade molar os oferece e desvia de sua função. O caso de Fundão nos traz de modo radical a necessidade de redirecionar o público às suas funções, para que haja uma relação de retroalimentação e visceralidade ética entre a potência desejante do comum e o público. Mas há também de reconhecer que esses mesmos povos expulsos são corpos desejantes e em luta. O desejo enquanto positividade, o inconsciente enquanto máquina, produzindo, conectando e escoando resistências. Nessa perspectiva que os povos em luta do Vale do Rio Doce vislumbram suas possibilidades de desejar, resistir, para mais uma vez territorializar e reassentar o homem da terra e a terra do homem nas perspectivas macro e micropolíticas, reinventando e construindo práticas convergentes e políticas entre o comum e o público. Por último, queria deixar o terceiro testemunho do Reginaldo Arlindo, morador atingido. Tem hora, abre aspas, tem hora que a gente fica perguntando: ô gente, será que amanhã eu vou estar onde? Será que eu vou estar morando nesse mesmo lugar aqui? Se amanhã eles podem estar me tirando e passando para outro lugar? Isso tem hora que para a gente não é fácil. Para quem vivia uma vida tranquila, feliz com sua família, brincando e tudo aí, eu peguei e cheguei lá na Samarco, chamei o rapaz para me atender lá, e ele foi até um pouquinho mal educado comigo. Aí eu fui e perdi um pouco da paciência com ele e falei com ele: ô meu amigo, você está me tratando como se eu fosse uma pelota de minério, dessas que você põe no cano e manda para lá. Não é assim não, você acabou com a minha vida, não só com a minha, mas com a vida de muita gente. Obrigada.